Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Esse texto está em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Talvez esse texto possa parecer estranho à primeira vista. Esse versículo está falando que nós devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Nós sabemos que nós que somos cristãos, que cremos em Deus, que lemos a palavra, sabemos que as provações não são agradáveis. E se nós fizermos uma pergunta, uma pesquisa, imagino que ninguém vai querer passar por provações. Aliás, acredito que ninguém gosta de falar desse assunto. O ser humano em si, na sua própria natureza, gosta de falar de coisas positivas, coisas boas, coisas que nos trazem ânimo, esperança, motivação, que anima a nossa fé. Mas nós devemos nos atentar para todos os assuntos da nossa vida, tanto os assuntos bons quanto os assuntos ruins, os agradáveis e os desagradáveis. E com a Bíblia Sagrada não é diferente. A Bíblia fala de coisas boas e agradáveis. Ela também fala de coisas ruins e desagradáveis. Mas eu quero te dizer uma coisa: a provação em si, ela não é ruim. A provação, ela possui um fim proveitoso e benéfico para nossas vidas. Nós, como seres humanos, nós consideramos na prática, quando nós estamos vivenciando a provação, nós a consideramos algo negativo, algo ruim. Mas Deus é perfeito, Ele nos ama, Ele sabe todas as coisas. E a provação, caso você não saiba, ela tem um fim proveitoso. Ela existe para o nosso bem e não para o nosso mal. Na palavra de Deus está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a palavra diz todas as coisas, é literalmente todas as coisas, ainda que sejam coisas desagradáveis, coisas que podem até mesmo nos trazer prejuízos ou sofrimentos. Aquele que verdadeiramente ama a Deus será beneficiado até mesmo após passar por dificuldades, sofrimentos, perseguições, escassez, passar por provações. Tiago escreveu sobre esse assunto em sua carta, e isso não foi em vão. Eu li aqui para você o versículo de número 2. Veja só a continuidade dele no versículo 3. Ele diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então nós precisamos entender que a nossa provação, eu ia falar da fé, mas eu estou falando de provação. Você precisa entender que a provação, ela tem um motivo. Provação vem da palavra prova, o verbo provar. Quando você está na escola, por exemplo, se você estiver no primeiro ano, para você passar para o segundo ano, é necessário você fazer testes, avaliações. Estas avaliações possuem o nome de prova. E a prova, ela vai ser um método, um meio de saber se você está apto para ir para o próximo nível, que é o segundo ano. Então ali você vai ter vários questionários, várias perguntas de diversas matérias ali, no caso, nesse exemplo, do primeiro ano. E existe ali um requisito mínimo, uma média mínima, como, por exemplo, 60%. Nos meus tempos de escola, quando eu era criança, a média mínima para ser aprovado era 60%. Então, se você tiver acima de 60%, você é aprovado.
no final do ano e vai para o segundo nível, que é o segundo ano. Na nossa vida, na prática, não é diferente. Isso vocês podem ver nas empresas, nas escolas, em todas as áreas da sociedade. E você pensa que no mundo espiritual é diferente? Você pensa que no reino de Deus é diferente? Você pensa que com Deus é diferente? Os grandes homens de Deus, eles passaram por intensas, severas e sofridas provações para receberem aquilo que Deus tinha para eles alcançarem a posição de estar no propósito que Deus tinha para eles. Por exemplo, um homem que muito sofreu, José. Os seus irmãos tinham inveja dele. E nós conhecemos todo o desfecho da história. Mas vejam o que aconteceu no final de sua vida. Ele se tornou o governador do Egito, que na época era uma grande potência mundial. Veja Davi, que era esquecido pelo seu pai, rejeitado pelos seus irmãos. Ele passou por diversos sofrimentos, diversas provações, diversas lutas, até mesmo após ele aparecer no cenário da história, quando ele lutou contra o gigante Golias, contra os filisteus, e começou a se tornar um guerreiro, sofreu várias perseguições, o próprio rei Saul tentou matar ele, vários inimigos tentaram matar ele, muitos sofrimentos, muitas provações, mas ele alcançou a posição que permitia ele estar no propósito de Deus, que era se tornar o rei de Israel. Observe que até agora, nesses dois exemplos, todos eles sofreram, mas para um fim proveitoso, para o bem deles. Então, aproveite esta palavra, aproveite esta mensagem, porque se você estiver passando por qualquer tipo de sofrimento, seja qualquer ele, de qualquer área, seja na área sentimental, seja na área financeira, talvez você esteja passando por algum problema de saúde, ou talvez você tenha um ente querido, uma pessoa da sua família muito querida que esteja sofrendo muito com problema de saúde. Talvez você esteja desempregado, passando por muita necessidade e até mesmo humilhações no meio dos seus parentes e amigos ou vizinhos. Existem vários tipos de sofrimentos que eu poderia estar citando aqui hoje. Se você está passando por qualquer tipo de sofrimento, saiba que este momento de sofrimento, ele é usado por Deus para te provar. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre todos os homens dessa terra, contemplando todos eles, sejam eles bons, sejam eles maus. E a palavra de Deus também diz que Deus vai retribuir a cada um conforme as suas atitudes, conforme as suas ações. Por isso, mesmo no meio da dificuldade, você tem que passar por essa dificuldade, por esse sofrimento, por essa humilhação, por essa privação, ou até mesmo, quem sabe, você está passando por uma perseguição. Você tem que passar por esse período obedecendo a palavra de Deus. Aqui eu mostro para você mais uma vez a importância de ler a palavra de Deus. A pessoa que não lê a palavra de Deus, que não medita diariamente na palavra de Deus, provavelmente ela vai ser reprovada quando ela passar por qualquer tipo de dificuldade. Não se esqueça que o momento de sofrimento da sua vida é uma ocasião para Deus provar o seu coração, para saber onde está o seu coração. Se o seu coração está em si próprio, ou seja, se você é uma pessoa egoísta, só pensa em si mesmo e não está se importando com a vontade de Deus e nem mesmo com o seu próximo, talvez o seu coração esteja nas coisas do mundo, no sistema mundano que a Bíblia condena. Talvez o seu coração esteja em qualquer outra coisa, menos no Senhor, menos na palavra de Deus. Talvez você não esteja preocupado em agradar o coração do Senhor. Jesus Cristo disse o seguinte: aonde está o seu tesouro,
aí está o seu coração. Ou seja, o seu coração, a sua mente, a sua alma vai se dedicar, você vai dar mais atenção, gastar suas energias naquilo que tem mais valor na sua vida. E quando o seu maior valor, a maior prioridade da sua vida é agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, consequentemente você vai buscar conhecimento da vontade de Deus, sobre Deus, na sua palavra. E quando você lê a palavra de Deus diariamente, o risco de você errar durante momentos difíceis, momentos de sofrimento, momentos de provação, é bem menor. A pessoa que busca o Senhor diariamente, busca intimidade com Deus diariamente e medita na palavra de Deus diariamente, ela tem maiores chances de ser aprovada nos seus momentos de dificuldades, nos seus momentos de provação. E você precisa entender que a aprovação, conforme eu já falei no início da reflexão, aqui no início do vídeo dessa mensagem, que a aprovação tem um fim proveitoso, ela tem um objetivo e ela possui vários benefícios e eu vou falar algum deles aqui. Eu acredito que isso vai trazer motivação para a sua vida. Veja bem, o primeiro deles eu já falei aqui e mencionei o exemplo de dois personagens, de José e Davi. Poderíamos citar muitos outros, como por exemplo Abraão, como por exemplo Jó, que nós temos aí como referência da pessoa que mais sofreu nessa vida. Todas essas pessoas que sofreram foram promovidas por Deus, abençoadas por Deus, de acordo com o propósito que Deus tinha para a vida daquela pessoa e através da vida daquela pessoa. Você precisa entender que se você ficar alinhado com Deus, buscar capacitação e sabedoria de Deus, preparação para passar por momentos difíceis e até mesmo momentos agradáveis, momentos de folga, todos eles obedecendo e agradando a Deus, você vai ser aprovado por Deus, você vai ser abençoado por Deus. E esse propósito de Deus te aprovar e te abençoar não é apenas por causa de você, é por causa de você também, mas existem multidões de pessoas envolvidas nisso. Através da sua vida, Deus vai abençoar muitas pessoas, pessoas que você às vezes nem imagina. Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo e você não coloca uma lanterna, uma lamparina debaixo de um móvel. Você coloca no alto de uma casa para que a luz dela ilumine a todos que estão na casa. Ele disse também que não se pode esconder uma cidade construída, edificada sobre um monte. Todos vão ver uma cidade edificada sobre um monte, até mesmo aqueles que estão de longe. Então, quando Deus ele te enche com a luz dele, com a luz do Espírito Santo, quando ele te amadurece, quando ele faz com que você cresça espiritualmente, seja fortalecido, isso aí vai fazer com que você seja visto por muitas pessoas, mas para que o nome de Deus seja glorificado e que você seja um canal de bênção, para que Deus venha usar você para abençoar muitas outras pessoas. Veja aqui alguns benefícios. Eu creio que isso aqui vai te animar, vai te encorajar. Um dos benefícios da provação na nossa vida, do sofrimento, olha só, é trazer, conforme eu já estava falando, a promoção. Através da provação, Deus ele nos abençoa e nos promove. Um outro objetivo, um outro benefício para nós que passamos por sofrimentos, olha que interessante, é que nós ganhamos mais experiência e nós nos tornamos mais maduros. As pessoas que têm mais tempo de vida nessa terra são pessoas mais experientes e mais amadurecidas. Mas esse nível de experiência que elas alcançaram e esse nível de maturidade que elas alcançaram, elas não alcançaram isso sem passar por muitos e diversos sofrimentos em suas vidas. Alguns elas podem ter sido reprovadas, mas em muitos elas foram aprovadas.
E com essa experiência, com essa maturidade, a partir desse momento, desse nível que essa pessoa está, todos os outros sofrimentos, todas as outras provações que ela vier a passar, ela vai ter mais chances de vencer aquilo, porque ela já tem um amplo conhecimento da vida. E com essa experiência e com essa maturidade, ela tem capacidade de aconselhar outras pessoas, ensinar e ajudar outras pessoas que estão passando por sofrimentos semelhantes aos que elas passaram, e até mesmo para prevenir algumas pessoas de cometerem certos erros, evitarem certos sofrimentos em suas vidas. Você está vendo como nem tudo é mal? Às vezes tem coisas que parece que é mal, que é para a nossa derrota, para a nossa destruição. Mas quando nós verdadeiramente amamos a Deus, essas coisas são para o nosso bem. E até mesmo para o bem de outras pessoas. Um outro benefício aqui que eu anotei para falar para você, para te trazer ânimo, edificação, para que você tenha uma outra visão dos problemas e das dificuldades e sofrimentos que você passa na sua vida. A provação que vem por meio de diversos sofrimentos, ela também nos traz crescimento, fortalecimento. Olha que interessante. Nós crescemos espiritualmente, assim como uma criança, ela nasce, um bebê nasce. E ele vai passando ali os meses, vai passando os anos, ele se torna uma criança. Essa criança vai passando os anos, se torna uma adolescente. Vai passando os anos, se torna um jovem. Vai passando os anos, se torna um adulto. Vão se passando os anos, se torna um idoso. Cada uma dessas fases que eu falei tem seu tipo de sofrimento, seus níveis e tipos de sofrimentos. E essa pessoa passa por todos eles até alcançar a sua maturidade máxima. Em nossa vida com Deus não é diferente. Nós também precisamos passar por todas as etapas de nossas vidas. Entenda que você está passando por um período de crescimento espiritual. E não é possível crescer espiritualmente sem passar por alguns sofrimentos. E nesses sofrimentos, Deus nos prova. Ele está nos observando. Entenda que a prova nada mais, nada menos é um teste. Ela é um teste. Deus está te testando, observando qual que vai ser a reação do seu coração. O que vai sair de dentro do seu coração. Aí sim ele vai dizer e vai determinar. Ele vai julgar, porque ele é juiz perfeito. Ele vai determinar se você está apto, em condições de ser promovido, de ir para o próximo nível ou não. Se você vai precisar ficar mais um tempo até você aprender, amadurecer, estar fortalecido. Então eu disse aqui crescimento e fortalecimento. À medida que nós vamos crescendo também, conforme esse exemplo que eu dei de uma pessoa que nasce um bebezinho e depois se torna uma criança e depois se torna um adolescente, e um jovem, um adulto e depois, por último, um idoso, essa pessoa também ela vai se fortalecendo. Ela se fortalece fisicamente, fortalece a estrutura óssea, ela fortalece os seus músculos, todo o seu corpo físico se fortalece. E nós que somos filhos de Deus também crescemos e nos fortalecemos. Vocês se lembram de que Paulo usa essa linguagem? De que ele é pai espiritual dos cristãos? E que os cristãos aos quais ele enviou cartas, como por exemplo os cristãos lá de Corinto, que ele escreveu, e nós temos aí 2 cartas aos Coríntios, eles são chamados pelo apóstolo Paulo de filhos, filhos no Senhor. Em um trecho de uma carta dele, que ele enviou aos Coríntios, ele chama eles de imaturos, crianças espirituais. Então por aí nós podemos entender que no mundo espiritual, no reino de Deus também, tratando-se das coisas de Deus, na visão espiritual, nas coisas celestiais, também nós crescemos. Nós nascemos e vamos amadurecendo, crescendo e nos fortalecendo. E durante esse período, nós somos
provados, nós passamos por sofrimentos, passamos por tribulações, perseguições, privações, momentos de escassez, momentos de dificuldade, sofremos rejeições, dentre vários outros sofrimentos. Mas guarde isso, o sofrimento para quem verdadeiramente ama a Deus é algo espiritualmente bom. Nós podemos até sentir sensações, emoções, coisas desagradáveis na nossa alma. Vamos dizer assim, humanamente falando, carnalmente falando, o sofrimento ele é desagradável. Mas para quem está no Espírito, para quem vive no Espírito e anda no Espírito, o sofrimento, ainda que nos traga emoções, pensamentos negativos aqui na nossa carne, no Espírito, em Deus, nós nos alegramos, porque sabemos que tememos verdadeiramente a Deus e vamos vencer essas dificuldades, vencer esses sofrimentos, sem errar, sem pecar, sem vacilar, sem nos desviar e sem desistir, perseverando em fazer o bem, perseverando em fazer a vontade de Deus, perseverando e buscando e louvando ao Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. Você entendeu por que Tiago escreveu isso aqui, que está no capítulo 1, versículo 2? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Nós devemos estar alegres porque, se nós verdadeiramente amamos a Deus, nós vamos passar pelas provações, ainda que sentindo algumas tristezas e sofrimentos, nós vamos passar vencendo todos os obstáculos, todas as provas, obedecendo a palavra de Deus. E no final da provação, Deus vai nos aprovar e no momento certo, Ele concede a nossa bênção e a nossa promoção, de acordo com aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te damos glória, nós te agradecemos por mais um dia, mais um momento de reflexão na tua palavra, Pai. Deus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado coisas maravilhosas que têm abrido o nosso entendimento, assim como esse assunto aqui, meu Pai, que para muitos é algo assustador, algo desagradável e algo que a maioria evita de falar, que é falar sobre o sofrimento, falar sobre as provações. Mas nós aprendemos, meu Pai, na tua palavra que o sofrimento é para o nosso bem, a provação é para o nosso bem. Então, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abra a nossa visão espiritual, que nós venhamos compreender as coisas do Senhor, que nós venhamos, meu Pai, olhar para essa vida, para as circunstâncias dessa vida, com um olhar positivo, meu Pai, em nome de Jesus. Tira de nós o pessimismo, Pai, tira de nós o medo, o olhar negativo, coloca em nós, meu Deus, otimismo, alegria, ânimo, esperança, para que nós venhamos, meu Deus, até no meio dos momentos difíceis, dos momentos de provação, para que nós venhamos estar alegres na presença do Senhor, nos alegrando no Senhor sempre, como diz a tua palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Deus querido, eu te peço que o Senhor venha renovar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito. Nos concede, meu Deus, do teu trono, meu Pai, poder, poder do alto, poder, alegria, ânimo, disposição, força, coragem, ousadia, fé, intrepidez, inspiração, sabedoria e tudo mais que nós precisarmos, meu Deus, para vencer as provações e passar por todos os momentos obedecendo a tua palavra e glorificando o nome do Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está me ouvindo, abençoe a casa dela, abençoe o casamento, abençoe a vida conjugal, sentimental, que o Senhor venha repreender toda briga, toda contenda, toda divisão, meu Pai, que caia por terra, que o Senhor elimina, meu Pai, todo o mal que esteja tentando, meu Deus, operar um divórcio nesse casamento. Deus, que haja paz entre os filhos, que haja paz e amizade, união e perdão entre os dessa casa, entre os que estão me ouvindo, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha curar todo aquele que está enfermo, precisando de uma cura, meu Deus, em nome de Jesus.
Que só abençoe, meu Deus, que não falte nada nessa casa, que não falte a provisão financeira, que não falte a provisão material, que não falte o emprego, que não falte a paz e a alegria do teu espírito, que não falte o amor, que não falte a comunhão e que não falte a presença do Senhor. Continua, meu Pai, dando inspiração para essa pessoa. Dê a ela ânimo e disposição para te buscar diariamente, orando e lendo a palavra, e frequentemente jejuando, para estar fortalecendo o espírito, aproximando do Senhor e agradando ao Senhor em todas as coisas, meu Pai. Pai querido, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Te agradecemos por tudo e, acima de tudo, seja feita a tua vontade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, deixe o seu like caso você gostou desse vídeo. Fique à vontade para fazer os seus comentários. Deixe aí também nos comentários os seus pedidos de oração. Se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva, ative as notificações para não perder novos conteúdos. E muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.